Olá, turminha, tudo bem com vocês? Hoje, quinta-feira, 11 de novembro de 2021, nossa aula de geografia. Então, na nossa última aula, dia 4 de novembro, que foi quinta-feira passada, a gente continua falando, né, sobre recursos e a gente falou sobre a utilização dos recursos na natureza, né? Então, pega o livro de vocês, de geografia, para a gente fazer a correção, tá? Essa atividade eu deixei para vocês, página 104 e 105. Na página 104, tem aí, junte as sílabas para formar a frase, oriente-se pelo quadro abaixo. Então, a primeira palavra é formada por 4, 17. Todos, aí depois 10, nós, 14, 7, 2, 9. Precisamos, 1, 2, 11, 18, 3. Recursos, 6, 12, 8. Naturais, 5 e 16. Para 13 e 15, viver. Então a frase foi: todos nós precisamos dos recursos naturais para viver. 2. Pense e responda a seguinte pergunta: o que aconteceria se toda a água que existe na Terra acabasse um dia? Então, se toda a água da terra que existe na Terra acabasse, todos os seres vivos também deixariam de existir, porque a água é fundamental para a sobrevivência. 3. Encontre no diagrama alguns dos principais recursos naturais. Então, tem aí petróleo, água, granito, areia e diamante, tá? Então, são 2, 4, 5 recursos naturais. Página 105, eu tenho atividade 4. Olhe os objetos existentes na sua sala de aula e escreva 3 deles que foram fabricados com minérios. Resposta pessoal, tá? 5. Marque com um X apenas as imagens dos elementos que fazem parte do reino mineral. Pregos, anel, talheres. Esses 3. A laranja faz parte do vegetal. 6. Observe os minerais a seguir. Depois pesquise e escreva exemplos de materiais e objetos em que podemos encontrá-los. Onde podemos encontrar ouro, alumínio e argila. Ouro nas joias, né? Alumínio nas panelas, nos utensílios. Argila nos vasos, né, de barro, certo? Então, essa foi nossa atividade, falando sobre a utilização dos recursos da natureza. Hoje, a gente, lembrando a vocês que a gente continua falando sobre os recursos naturais, né? Aí tem a luz e o calor do sol, a água, o solo, os minerais, os animais, os vegetais, entre outros, são exemplos de elementos que existem na natureza. Alguns recursos naturais são encontrados com maior facilidade, como a água, a areia e o granito, certo? Outros nem tanto, né? Aí a gente tem aí que é extraído da terra ouro, ferro, prata, bauxita, pedras preciosas. E a gente sabe que tudo isso tem uma grande utilidade na nossa vida, né? Que é através desses produtos, dessas pedras, desses achados no solo, né? São produzidos outros objetos que são necessários para o nosso dia a dia. Esses minerais encontrados nas rochas são muito úteis à vida das pessoas na Terra. A partir da bauxita é produzido o alumínio, que é importante para a indústria. O ferro está presente em diversos objetos do nosso dia a dia e é necessário para a fabricação de aço e de automóveis, por exemplo. Aí tem aí ferro, pedra preciosa, argila. Aí a gente falou sobre a utilização dos recursos da natureza, não foi? Que foi justamente essa aula aqui, né? A gente observou que em alguns lugares predomina, em algumas paisagens, predomina
os recursos, os elementos da natureza, né? Em outros, como na cidade, nem tanto. Porém, muita coisa que é produzida e utilizada na cidade vem dos elementos da natureza também. A gente falou sobre a questão da boa convivência, que a gente precisa ser bons cidadãos também com a natureza, né? Viu que todo lugar tem regras e essas regras devem ser cumpridas, né? Para isso que existem, para que não vire bagunça, para que não tenha a depreciação do local, para que todo mundo tome cuidado, sempre levando em conta as regras de boa convivência. Isso em qualquer lugar, em casa, num camping, na praia, na escola, em todo lugar tem regras e a gente precisa respeitá-las. A gente falou também sobre a coleta seletiva, que é aquela coleta em que a gente faz a separação do lixo de acordo com o seu material, né? E com isso a gente está ajudando o desperdício, a evitar o desperdício, ajudando o meio ambiente, economizando dinheiro também, né? Porque quando a gente não desperdiça, a gente consegue guardar um pouco mais. Então, coleta seletiva, se você não tiver esses coletores nas cores indicadas, você pode fazer de qualquer outra forma. O importante é que você ajude o meio ambiente. Aí hoje a gente vai falar sobre um recurso da natureza que é muito, muito valioso, né? Que é a água, tá? Aí no livro de vocês tem esse trechinho aí de um cordel, Água da Vida, que diz assim: a água é fonte da vida, muito mais que essencial, à sobrevivência humana, animal e vegetal. Sem ela, o planeta Terra chegará ao seu final. Então, ele foi escrito por Antônio Barreto, em Santa Bárbara, na Bahia, tá? Esse cordel. Aí a gente sabe que a água é muito importante para a vida do nosso planeta. Ela ocupa a maior parte da superfície da Terra. Grande parte dessa água é salgada, vinda dos mares e oceanos. A água doce, disponível para o ser humano, está sendo desperdiçada e poluída. Por isso, devemos cada dia mais economizá-la, evitando o desperdício e a poluição de rios e mares. Então, ele fala que a maioria, né, da água em nosso planeta, ela é salgada, né? Aí eu trouxe uma imagem para vocês de como se distribui essa água. A água é o mais importante recurso natural do planeta em que vivemos. A Terra é um planeta de água, daí ser também denominada planeta azul ou planeta oceano, uma vez que a água cobre 71% da sua superfície. Tá aí a imagem, 30% terra, né? E 70% água. Aí essa distribuição vem da seguinte maneira: 97% dessa água ela é salgada, 2,7 doce. Porém, essa água doce ela vem das calotas polares que estão congeladas, águas subterrâneas, que são aquela água doce, águas de rios e lagos, tá? E 9% aí, que é também bem pouquinho, de outras fontes, tá? Lençóis subterrâneos, né? Grutas. Então, a maior parte de água salgada. Para dessalgar, para dessalinizar essas águas, o processo é muito caro e demorado, tá? Infelizmente. O que nos resta é só cuidar para que não falte esse bem, tá? Que como ele não é um recurso renovável, um dia pode acabar. Ou então a água que ficar será essa água salgada, né? Dicas para preservar e não desperdiçar. Reutilize a água sempre que possível. Verifique se há vazamento nas torneiras de casa. Regue as plantas sempre na base e não nas folhas. Lembre-se de fechar a torneira após o uso. Quando a gente faz tem esses simples cuidados, a gente consegue, lógico, cuidar da nossa água. A gente consegue fazer com que essa água dure um pouco mais. A gente consegue preservar e
não desperdiçar. Então, isso é muito importante, tá? Aí eu trago para vocês o ciclo da água. Todo mundo já ouviu falar, lógico, sobre o ciclo da água, que é aquele em que o sol aquece a água, aí ela vira vapor, começa a evaporar. Com esse vapor, ela passa a condensação, que é aquela parte em que ela forma as nuvens, forma várias nuvens. Aí, com essa condensação, essas nuvens ficam muito pesadas, que é a precipitação. Aí ela cai em forma de neve ou em forma de chuva novamente. Aí infiltra por debaixo da terra, né, que são os lençóis subterrâneos de água, e volta para o mar, para o rio, para o lago, e começa tudo de novo. O sol aquece a água, aí tem a ajuda da transpiração das árvores, tudo isso forma nuvem, essa nuvem fica carregada, cai em forma de chuva ou de neve, se for um local muito alto, né? E com isso volta tudo novamente, tá? Então, por isso que é chamado de ciclo da água, né? Porque ele não para, ele começa e continua produzindo o mesmo ciclo de renovação dessas águas. Como atividade, eu vou deixar para vocês uma página no livro de geografia, né, que é a página 107, só tem essa página, e no caderno de desenho, desenhar o ciclo da água, tá? Na 107 tem as seguintes atividades, apenas 1 e 2. Leia o poema que fala de um recurso natural essencial a todos os seres vivos. Água doce, doce água. E o poema diz assim: de mar é feita a terra, de água é feita a gente. Abaixo do desperdício, poupar água, coisa urgente. Clara, doce ou salgada, verde, azul ou transparente. Sem a água não há nada, nem floresta, nem semente. Água doce mata a sede, água doce é a que lava, cachoeira, rio ou fonte. Só não pode ser salgada, tanto bate até que fura, diz o ditado popular. Cuida dela, você jura? Vamos economizar, tá? Poema de Evelyn Heine. Agora escreva como podemos preservar esse bem tão precioso. Você já sabe como preservar e não desperdiçar. Então, escrevam aí nessas 4 linhas. 2. Represente uma das maneiras como você utiliza a água. Então, responda essas 2 questões. Vai no caderno de desenho, desenha aí o ciclo da água. Pode até se basear por esse modelo aqui, tá certo? Ou então pesquisa outro no Google, não tem problema nenhum. Contando que você desenhe. Coloca lá o nome no caderno, ciclo da água, e faz todos os passos, igual essa imagem, certo? Então, nossa aula de geografia, encerro com vocês agora, hoje, quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Volto com vocês amanhã, com nossas aulas de sexta-feira, tá? Um cheiro no coração de vocês. Até amanhã.